Olá, JA! Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo da nossa série Evangelho e Cultura. E mais uma vez a gente está aqui com o seminarista Gustavo Garabini. Prazer ter você conosco. Prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não está nos ouvindo. A gente vai continuar na nossa série também sobre teologia reformada, né? Falando sobre assuntos teológicos aí, né? E dessa ótica reformada. Gustavo, e hoje o assunto tá bem polêmico, hein? Hoje é um assunto bom, cara. Hoje nós vamos falar sobre Trindade. Gustavo, para falar de Trindade, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o termo Trindade, ele aparece na Escritura? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o termo Trindade aí não aparece em lugar nenhum das Escrituras. Muita gente usa isso para poder tentar falar que não existe uma Trindade, né? Mas se você abrir sua Bíblia, ler ela, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver a palavra Trindade nela. A verdade é que a palavra Trindade já foi uma formulação da patrística da igreja. Patrísticas são o que nós chamamos de pais da igreja, né? Os primeiros aí, representantes da igreja no início dela, gente que levou a fé adiante. Esse termo surge provavelmente com um cara chamado Tertuliano, no século II, quando ele usa esse nome para descrever, né, Deus, né, e tanto Pai, Filho, Espírito, e como é que eles se relacionavam. Então a patrística foi tentar, por meio desse termo, né, explicar essa relação que existia, né? Mas esse termo ele não existe na Bíblia, ele não está presente na Bíblia. Então você está falando que o termo Trindade não existe na Bíblia. Isso. Mas se ele não existe na Bíblia, como é que a gente sabe que existe essa Trindade? Bom, então essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, a gente tem que entender como que surge, né, a ideia da Trindade. A gente tem esses pais da igreja que eles estão defendendo a igreja de várias heresias que surgiam. Então tinha muita heresia dentro da igreja e eles estavam então fazendo um processo aí de apologética, né, de defesa da fé para tentar deixar a igreja no caminho certo. Nesse processo, existia muita gente que falava que Jesus não era Deus. A gente tinha aí, ou talvez a maior heresia que representasse isso, fosse uma heresia chamada arianismo. Ário era um presbítero, e aí então dizia que Cristo não era Deus, Cristo era a primeira criatura de Deus. E a partir dessa discussão, né, dessa defesa, começa a se pensar mais sobre essa ideia. E o que a Bíblia diz pra gente? A gente tem que entender que a Bíblia fala pra gente que só existe um Deus. Quando você vai ver a declaração de fé dos judeus, que está lá em Deuteronômio, né, que a gente chama de Shema, ele fala: ouve Israel, né, o Senhor teu Deus é um Deus só. Então isso estava muito presente dentro do Antigo Testamento. Existe só um Deus. E a gente vem para o Novo Testamento e o Novo Testamento continua afirmando que existe apenas um Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a figura do Pai e a gente tem a figura de Jesus. E aí o que a Bíblia fala sobre Jesus? O primeiro versículo de João fala pra gente que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a gente tem um Deus, mas a gente tem um Pai que está lá no céu, que é Deus, Jesus se refere aí como Deus. A gente tem Jesus na terra, que João fala sobre ele é Deus. E a gente tem agora também um Espírito que foi enviado e que também é falado a respeito do Espírito, que ele tem esses mesmos atributos de Deus, essa mesma pessoalidade, né, que o Filho tem, que o Pai tem. E esses primeiros pais, pensando sobre isso, acabaram formulando um termo, né, para indicar que eles são três, mas que eles são uma unidade. Então, aí vem o termo Trindade, né, que é uma triunidade, né? Não é um trio e não é uma pessoa só. É uma trindade. São três pessoas que estão em uma mesma essência, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso já, né? Então são três que são um que são três. Exatamente. E como que a gente pode conciliar essa ideia? Se três são um que são três, como que a teologia ela pode fazer essa triunidade funcionar na cabeça das pessoas? Ok, isso é uma boa pergunta e talvez essa seja a pergunta mais difícil de responder sobre Trindade. Muita gente tenta explicar a Trindade com figuras, né? Então a gente vê aí muitas figuras, na internet está cheio, né? A gente fala que Deus é o Sol, que o Pai é o Sol mesmo, o Filho é a luz e o Espírito é o calor. Tem gente que vai falar que
Deus aí é como a água, né? Pode ser sólido, líquido, gasosa, mas tudo é água. Ou tem vários tipos de analogias, né? Que são usadas para poder definir. Mas a verdade é que nenhuma dessas analogias é boa. Nenhuma delas consegue identificar bem o que é Deus e definir bem essa relação dos três que são um e desse um que são três. Então, inclusive essas analogias, a maioria delas que nós usamos hoje, são analogias que foram usadas lá no início da igreja. Teve um cara chamado Sabélio, de onde vem uma heresia que a gente chama de modalismo. Ele foi o primeiro a usar essa imagem do sol, né? Deus é o sol, o calor, o sol e a luz. Mas a gente chama isso de modalismo porque o que Sabélio fazia? Ele pegava Deus e falava assim, Deus ele é um só. E ele se apresenta de maneiras diferentes em momentos diferentes. Então, só tem um Deus que se apresenta como Pai e que ora se apresenta como Filho e ora se apresenta como Espírito. Mas a verdade é que isso foi uma heresia combatida lá no início, quando os apologetas, os pais apologetas, disseram não, ele não é as pessoas não são manifestações de Deus, elas são pessoas diferentes. E aí surge uma discussão, que é uma discussão que não dá pra gente tratar ela em um vídeo, né? Mas é sobre o que significa e como a gente vai definir esse um que são três e três que são um. Então isso seria uma contradição lógica? Porque se eu disser que Deus ele é uma pessoa e três pessoas, isso é uma contradição. Alguém não pode ser um e três ao mesmo tempo. Então a teologia definiu que Deus ele é uma essência divina e que subsistem três pessoas dentro dessa essência. Então são três pessoas e uma essência. Então tem uma essência que é a essência de Deus e nessa essência tem três pessoas. Mas essas pessoas elas não estão separadas. Você não separa as pessoas, você distingue elas. Então, por mais que o Pai, o Filho e o Espírito eles não sejam a mesma coisa, eles também não estão separados ao ponto de formarem três deuses diferentes, que era a outra heresia que surgiu. Fala assim, olha, são três pessoas, são três deuses. E aí surge o triteísmo, outra heresia lá do início da igreja, que tentava explicar essa relação, né? Mas os termos que a teologia usou foram esses, uma essência e três pessoas. Esses termos são complexos, são termos que a gente tem que estudar aristotelismo e o platonismo para poder entender melhor o que eles significam. A gente não vai falar disso aqui, mas essa foi a definição que a teologia encontrou para poder explicar essa ideia, né? Tem inclusive uma imagem que ajuda muito a entender essa ideia, que é uma imagem de um triângulo onde você tem setas, né, de indo e vindo de cada um dos vértices do triângulo e no meio setas que apontam para um centro. No centro está Deus, cada uma das pontas do triângulo são o Pai, o Filho e o Espírito. E aí você tem uma relação onde o Pai ele não é o Filho não é o Pai. O Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Filho e o Espírito não é o Pai e o Pai não é o Espírito. O que está querendo dizer? Jesus não é o Pai. O Pai não é o Espírito, e o Espírito não é Jesus, mas todos eles são Deus. Então aquelas setas que vão para o centro, elas indicam, né, que todos são Deus. Essa foi a forma como se explicou isso, né, dentro da teologia. É uma forma que a gente usa até hoje para tentar explicar esse tema da Trindade. A verdade é que Trindade, gente, é um tema bastante misterioso ainda. Não porque não é possível de explicar, mas porque a nossa mente talvez não seja capaz de entender. É arrogância nossa achar que a gente consegue entender plenamente a Trindade. Como que a gente entende um ser? Primeiro assim, a gente nunca entende plenamente o ser de Deus, mas a gente tem algumas certezas das Escrituras, que é aquelas que eu já falei. Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus, e ao mesmo tempo nós vivemos num monoteísmo. A gente não está numa cultura grega, né, onde tem Zeus e Hades e tudo mais. A gente está num monoteísmo, existe só um Deus. A gente tem provas irrefutáveis de que Jesus é Deus. Então, não dá tempo de falar todas essas provas aqui, mas claramente, eu disse para vocês, né, João capítulo 1, versículo 1, deixa muito claro que Jesus é Deus. Apesar que tem uma galerinha aí que é chamada de unitarista, né, que vão tentar argumentar que ali Deus não é um Deus qualquer.
porque a palavra Deus aí aparece sem artigo, né? Mas a verdade é que no grego isso não faz diferença para a tradução da frase. Inclusive, assim, quando a gente tem uma palavra na Bíblia, o que define o significado dessa palavra é o contexto que vai definir esse significado dessa palavra, né? Então tem que ter um estudo muito grande, a gente tem muitos eruditos que vão definir isso pra gente, né? E muitos argumentos, mas além desse texto, Jesus ele é adorado. É engraçado você ver o Antigo Testamento, Deus que não divide a glória dele com ninguém, Deus que só ele pode ser adorado, tem um mandamento que diz, né? Não terás outros deuses diante de mim. A gente vê os anjos não aceitam adoração. Então quando os anjos aparecem para Abraão vai adorar, não adora a mim não, adora a Deus. Acontece isso com vários personagens do Antigo Testamento, acontece isso no Novo. Quando Paulo e Barnabé estão fazendo milagres, o povo começa a adorar, e eles ficam bravos, não adorem a mim, adorem a Deus. Mas Jesus é adorado. E quando as pessoas adoram Jesus em momento nenhum fala com ela, não adora a mim não. Ele aceita a adoração. Isso é uma coisa que só Deus aceita. Só Deus pode aceitar a adoração. A gente tem uma declaração muito preciosa, que é a declaração de Tomé. Quando Tomé toca, né, nas marcas da mão e no furo do peito de Jesus, ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. Então, queremos que uma declaração mais precisa que essa para dizer Deus meu. Então ele chama Jesus de Deus. A gente tem um Espírito que tem todas as qualidades divinas. Jesus também tem, né? A onipresença, a onipotência, a onisciência. Tudo isso a gente vê. Jesus é o cara que sabia o pensamento das pessoas, sabia o que elas estavam pensando. É o cara que conhecia André lá debaixo da figueira. Então Jesus, ele tinha os atributos de Deus. O Espírito também tem, mas eles são pessoas diferentes. Jesus está conversando com o Pai. Então a gente vê a oração sacerdotal em João, e a gente vê Jesus falando com o Pai, orando ao Pai. Então, se não tem o Pai e o Filho distintamente, a quem que Jesus estava falando? Então a gente vê, tem um Pai no céu, tem um Filho na terra. A gente tem um texto interessante, que é o texto do batismo de Jesus. O texto do batismo de Jesus, Jesus entra na água, o Filho está lá na água, aí do céu vem uma voz do Pai, que diz, esse é meu Filho amado, e o Espírito desce como pomba. E a gente vê ali a trindade toda naquele momento. A gente tem ordens de Jesus que falam, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A gente tem a bênção, né, que a gente usa nos finais dos nossos cultos, né, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então a gente tem esse padrão trinitário na Bíblia. Isso é uma realidade bíblica. A gente não precisa fazer uma teologia com filosofia para chegar no entendimento de que existem três pessoas, Pai, Filho e Espírito. A gente pode não entender exatamente tudo a respeito da relação dessas três pessoas, mas claramente a Bíblia ela vai indicar para a gente. Existem três pessoas, as três são Deus. As três são parte de uma mesma essência. Elas não são só manifestações da essência de Deus. Elas não são separadas, né, como três deuses. São um Deus só, que tem em si três pessoas. Você pode se aprofundar mais sobre esse tema. Tem tanta coisa legal que a gente pode falar sobre Trindade. Mas uma coisa que eu queria refletir com vocês é sobre o papel da Trindade em tudo que Deus faz. Quando a gente vê o Antigo Testamento, é muito costume nosso querer achar que no Antigo Testamento, quando fala Deus, está se referindo ao Pai. Mas a verdade, quando o Antigo Testamento fala de Deus, ele está falando sobre a Trindade. É a Trindade que está agindo ali, não é só o Pai que está agindo. Então, toda vez que você lê lá no Antigo Testamento que Deus fez alguma coisa, entenda, ali se refere ao que a gente chama de conselho eterno, né? Essa Trindade, Pai, Filho e Espírito, que estão agindo, estão fazendo alguma coisa. E é legal porque em Gênesis capítulo 1, a gente tem a figura de Deus, né? Quando fala no princípio criou Deus, esse Deus é uma palavra no plural, que é inclusive uma palavra usada para se referir a outros deuses, né? É uma palavra no plural. Quando a gente vê Gênesis 1:26, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas façamos, quem façamos? Muita gente vai achar que são os anjos, mas aí você vai ter que afirmar que nós somos imagem e semelhança de anjos, que não é verdade. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quem são esses façamos que Deus usa ali em Gênesis 1:26? E a gente começa a ver então que as ações de Deus, elas são ações feitas pela Trindade. E a gente às vezes tem um costume muito grande de se relacionar só com algumas pessoas da Trindade. A gente às vezes tem uma relação com Deus Pai, que é para quem a gente ora,
e com o Espírito Santo está fazendo as coisas e às vezes a gente esquece de Jesus, né? Nessa relação nossa do dia a dia. E a gente precisa lembrar que os três são um. Quando tem uma frase, né, que fala, quando eu começo a estudar os três, eu sou remetido a um, e quando eu me remeto a um, eu sou levado aos três. Então, quando nós pensamos em qualquer uma das pessoas da Trindade, nós somos levados a pensar num único Deus. Quando nós olhamos para esse único Deus, nós vemos três pessoas que estão apresentadas, né, dentro dessa unidade. E isso faz com que a gente se relacione com os três de forma igual. Tudo o que Deus faz, que termina na sua criação, né, termina em mim e em você, é a Trindade que está fazendo. É o Pai, o Filho e o Espírito agindo juntos para poder produzir tudo em nós. Produzir nossa salvação, a nossa santificação, ou seja, tudo na nossa vida espiritual, tudo dentro dessa nossa cosmovisão cristã é feita por três pessoas que, na verdade, são um único Deus. Pessoal, pensam demais ter você com a gente aqui, Gustavo. Enriquecedor o assunto, nossa conversa, prazer enorme. E fiquem atentos às nossas redes sociais, que nós vamos ter mais vídeos sobre isso, sobre teologia, trataremos de novos assuntos. E um abraço, Jesus abençoe. Até a próxima. Deus te abençoe.